Perfeito. Também iniciada a gravação. Retornamos mais um intervalo. Vamos continuar a pauta dessa terça-feira à tarde. Item 43 da pauta, recorrente, CSI Soluções Impressos. Interessado Fazenda, de minha relatoria. Já abri, já está na pasta. Esse processo está com vista para o doutor Andrade, se não me engano. Ele é longo, que é uma classificação de mercadoria. Não é tão longo, não. Ele é mais curto que os outros. E eu modifiquei o voto. E eu modifiquei para ficar em consonância com o voto que eu votei há uns meses atrás. Então ele estava dissonante com o meu entendimento anterior. Então eu dei uma modificada nele. Que é aqueles formulários impressos. Então eu vou ao voto direto. Estou conhecendo o recurso. Conheço do recurso e vou ao mérito. A classificação fiscal de mercadorias é realizada com base 1. Nas regras gerais para interpretação do sistema harmonizado. 2. Nas regras gerais complementares do Mercosul. E 3. Nas regras gerais complementares da TIP. Além delas, a fundamentação é bem semelhante. Além delas, lance-se mão dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas, OMA. Também os ditames do Mercosul e subsidiariamente das notas explicativas do Sistema Harmonizado. A regra especifica a regra geral número 1, que a classificação de mercadoria é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo e, desde que não contrarie a própria norma geral, pelas RGI subsequentes. No caso concreto, discute a classificação fiscal de formulários contínuos personalizados multivias. 2. Formulários contínuos documento fiscal. E 3. Formulários contínuos personalizados simples. A fiscalização federal entende que a mercadoria deve ser classificada na posição 4820. O sujeito passivo entende que a classificação fiscal correta se dá na 4911. Conforme visto linhas acima, a primeira regra de classificação de mercadorias determina que, do ponto de vista legal, a escolha do código tarifário será feita com base nos textos das posições e das notas de seções e capítulo. Os textos das posições são os seguintes. Aí eu vou direto aí no 4820.40. Formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas, papel carbono, papel químico. Outros. Aí tem 491110. Impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes. Apenas com base no texto das posições, não há como decidir a correta classificação dos produtos. Pelo menos a priori, as mercadorias produzidas pela empresa podem ser identificadas como formulários classificados na NCM 4820.40 e 4820.90. Quanto como impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes classificados na 4911.10. Uma vez que a recorrente afirma que se trata de mercadorias personalizadas,
Assim, à luz do que expõe a regra número 1, é necessário que sejam consideradas as notas de seção e de capítulo pertinentes, assim como as orientações complementares contidas nas NESTs. Vamos a elas. Notas do capítulo 48. 12. Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel, o cartão, a pasta de celulose e as obras dessas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações que não tenham caráter acessório relativamente à sua utilização original, incluídos no capítulo 49. Considerações gerais. Papéis coloridos ou impressos. Inclui-se nesse capítulo os papéis impressos, tais como papéis de embrulho utilizados no comércio, com razão social, marca, desenho ou modo de emprego da mercadoria, ou outra característica acessória, que não seja capaz de modificar o destino inicial, nem os faça serem considerados como artefatos abrangidos pelo capítulo 49. Já as NEST, da posição 48.20, prestam os seguintes esclarecimentos. Vou direto no final. Alguns artigos da presente posição podem, frequentemente, ser revestidos de impressões ou ilustrações, mesmo bastante importantes, e permanecem classificados na presente posição, e não no capítulo 49. Desde que as impressões e as ilustrações tenham caráter acessório em relação à sua utilização inicial, como, por exemplo, impressões que figuram nos formulários. Aí coloquei em parênteses aí, destinados essencialmente a serem completados à mão ou à máquina. E nas agendas, destinadas essencialmente à escrita. As NEST do capítulo 4.9 também contêm esclarecimentos relevantes. Considerações gerais. Pelo contrário, além dos produtos das posições 48.14 e 48.21, o papel, cartão, pasta de celulose, respectivas obras, que apresentam impressões cuja função é meramente secundária. Oi? Alguém falou alguma coisa? Da mesma forma, artefatos de matéria têxteis, tais como lenços, echarpes, que apresentam impressões decorativas ou de fantasia, que não lhes afete o caráter essencial, os tecidos próprios para bordar e as talagarças próprias das tapeçarias à agulha, revestidos de desenhos, inclui-se na seção 11. Agora vamos aqui para as normas do sistema harmonizado. Posição 4.9.11. Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que apresentam caráter acessório, tendo em vista sua utilização inicial e que são destinados à escrita, datilografia, classificam no capítulo 48. Aí coloco, vê a nota 12, capítulo 48 e notas explicativas, 48.17, 48.20. Também exclui nessa posição os artigos das posições 39.18, 39.19, 48.14 e 48.21. E os produtos de papel impressos no capítulo 48, dos quais a impressão de caracteres ou de estampas tem apenas uma importância secundária, relativamente ao seu emprego principal. Acertar aqui, peraí. Agora vou passar à conclusão. Como se percebe, de acordo com as normas de regulamentação, a classificação das mercadorias deve levar em consideração a razão pela qual as mercadorias foram concebidas e produzidas. A toda evidência, o fato de as mercadorias serem personalizadas em nada modifica a finalidade para a qual as mercadorias foram produzidas, razão pela qual devem ser classificadas na posição 48.20, como entendeu a fiscalização.
Diante do exposto, nego o provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Andrade estava com vista. Presidente, é só para alertar o colegiado que nós votamos essa mesma matéria, muito parecida, no Acordo 9303010681, sessão de setembro, 16 de setembro de 2020. Daí nós aplicamos esse mesmo entendimento, com voto ficando vencida a doutora Tatiana. O processo da Coan Indústria Gráfica. Então, só para destacar isso aí, eu acompanho o relator, presidente. Qual é o número, doutor Ronaldo? 9303? 010681. Obrigado. Doutora Tatiana. Bom, eu continuo com o meu entendimento, né? Porque eu considero muito a operação como sendo personalizada, né, por encomenda, então não é qualquer produto. Então eu abro divergência, presidente. Doutor Luiz. Eu já tinha me manifestado sobre o assunto, acompanho o relator. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Por maioria de votos, negou-se provimento a recurso especial. Vencida a conselheira Tatiana. Esse foi o item 43. Item 44, retirado de pauta por solicitação de ambas as partes. 45, retirado de pauta por solicitação do patrono. 46, retirado de pauta por solicitação do patrono. 47 já foi. 48, retirado de pauta por solicitação do patrono. 49, doutora Tatiana, recorrente, Volkswagen do Brasil, interessado por Fazenda Nacional. Com a palavra, a relatora. Tá, presidente. É um recurso especial do sujeito passivo contra acordo número tal, que por maioria de votos negou o provimento ao recurso voluntário, conseguindo a seguinte ementa, né? Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada, possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade competente, eu vou ler o FRED, porque é esse que está em discussão, desculpa. O direito ao crédito presumido de IPI, relativamente à parcela do frete, está condicionado à comprovação de que esse foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos. Então, foram opostos os embargos, né, mas os embargos foi dado seguimento aos embargos, e apreciados os embargos, o colegiado ACOP, por unidade de votos, acolheu os embargos para aclarar que os conselheiros André Henrique Lemos, Cássio Chapo e Leonardo Branco foram vencidos no que se refere à inclusão do valor do frete nas notas fiscais de venda, tá? Insatisfeito, então, o sujeito passivo interpôs recurso contra o acordo que manteve a glosa dos créditos presumidos de IPI, tendo em vista a suposta falta do cômputo do frete no preço da venda dos veículos automotores. Tá? Em despacho, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, contra razões foram apresentadas pela Fazenda. E é o relatório, presidente, eu vou direto ao voto, fica mais fácil. Dependentes da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, conheço o recurso, que concordo com o exame de admissibilidade em relação à divergência apontada no acordo 9303-006-465, eis que a divergência suscitada pela recorrente refere-se ao cumprimento dos requisitos para a fruição do crédito, relativamente à parcela do frete. A fim de demonstrar o necessário dissídio, foram indicados como paradigma o acordo 9303006465, o 3201005056. Em relação ao 9303, ele traz que o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente. Exigência essa que não é feita
pela legislação sobre análise, que exige expressamente que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos. E o 3201, né, que fala que o valor do frete também deve ser segregado na nota fiscal, quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência é essa que está contida na legislação sobre análise. Então, a decisão recorrida entendeu que o direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete está condicionado à comprovação de que esse valor foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos e, no caso, um comento colegiado considerou que não houve comprovação de direito reclamado, conforme se verifica claramente nos textos do voto abaixo transcrito, né? Eu estou conhecendo o recurso, estou adotando integralmente o despacho de admissibilidade, né? E aqui eu vou até ler uma parte aqui, que eu não sei se é importante, deixa eu ver. Aqui ele fala do segundo acórdão paradigma, né, que a turma julgadora entendeu que os requisitos para a fruição do crédito haviam sido devidamente cumpridos e comprovados, né. Observe-se, inclusive, que o segundo paradigma fundamentou seu voto no primeiro acórdão paradigma acima citado. Então, a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acordos recorridos e paradigma em face de situações fáticas similares conferem interpretações divergentes, tá? Então, eu estou conhecendo do recurso. Entendo que resta comprovado o entendimento proferido no paradigma 9303-006465. Quanto à matéria trazida em debate, essa matéria já é conhecida, né? Eu cito o acórdão 9303-006465 de relatoria do nobre ex-conselheiro Charles Maier de Castro Souza, que consignou a seguinte ementa, que o valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente. Exigência esta que não é feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos. E aí eu trago o irretocável voto do ex-conselheiro, né, que ele cita aqui, reproduz o artigo 56 da MP 2158, né, e aí depois ele fala que note-se que ao dispor que os serviços de transporte sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos, não se está a dizer que os valores a eles correspondentes sejam cobrados destacadamente na nota fiscal, mas que compõem o valor cobrado e pago pelos concessionários, que pode se dar na forma pretendida pela fiscalização, ou seja, em separado e embutido no preço dos veículos. E depois ele traz que o preenchimento do campo referente ao valor do frete na nota fiscal é necessário, ainda que não haja imposto destacado, uma vez que a legislação não prevê a dispensa do preenchimento nesses casos, portanto, o preenchimento do valor do frete e sua condição de pagamento são, por regra, dados de preenchimento obrigatório, ainda que se trate de operação não sujeita ao IPI ou ICMS. Importante ressalva, faz-se necessária a obrigatoriedade de preenchimento do valor do frete na nota fiscal, impõe-se apenas nos casos em que esse valor for cobrado, debitado, separado ao comprador, hipótese em que o valor do frete será adicionado à base de cálculo do IPI e do ICMS. A Lei 7798 deu nova redação, artigo 15 da 4502, de modo a prescrever que a base de cálculo do IPI compreende o preço do produto acrescido o valor do frete e das demais despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte. É de notar que anteriormente a edição da Lei 7798 excluía-se expressamente da base de cálculo IPI as despesas de transporte e seguros, desde que debitadas ao destinatário ou comprador escriturados em separado na nota fiscal. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete do seguro na nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam cobradas separadamente do preço da mercadoria, situação que atualmente tais importâncias compõem a base de cálculo do ICMS e do IPI, razão que porque é lícito inferir que essa informação é dispensada quando não ocorre nessa hipótese. Então, aí ele traz aqui alguns acordos da própria DRJ, né? Então, nessa linha, vê-se que o caso em questão não há que se falar em destaque na nota fiscal, pois a legislação não impõe tal obrigatoriedade, tanto é assim que o contribuinte que utiliza a frota própria também poderia usufruir do benefício fiscal.
No caso em questão, vez que o contribuinte registra contabilmente de forma segregada o valor da receita com a venda do serviço da parcela do frete computado no preço e que essa segregação contábil corrobora a afirmação de que o valor do frete foi incluído no preço da venda dos veículos, apresentando como prova alguns prints do sistema contábil da empresa que confirma a alegada segregação contábil. Sendo assim, tal como no acordo paradigma, foi adotado o cálculo por dentro para se considerar no valor da venda do produto, observando o contribuinte a legislação vigente para reconhecimento do seu crédito. Quanto ao registro contábil, então, eu lembro a inteligência do artigo 419 do CPC, que reforça a prova contábil como meio de se comprovar os fatos. Então, em vista do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. É o meu voto. Doutor Andrada. Posso fazer uma observação, presidente? Sim. Até para corroborar com o doutor Andrada. Nós jogamos matéria idêntica, tem um voto do doutor Luiz e tem um voto meu. Eu me filio à tese do doutor Luiz, mas eu deixo explícito que eu entendo que tem que estar na nota fiscal. E esse voto eu fui vencido, o senhor foi designado redator e o doutor Andrada acompanhou o senhor. Só eu e o doutor Luiz fomos vencidos. Isso Perfeito, presidente. Tirando o doutor Valcir, que nós não sabemos, é 6-2. E de dezembro de 2019. Então, só para colocar essa questão para facilitar o doutor Andrade, todos os. Doutor Jorge, qual que é esse acórdão, por favor? 9303, 9.904, de 12 de dezembro de 2019. Eu fui o relator vencido, e o doutor Rodrigo foi o redator designado voto vencedor, sendo eu e o doutor Luiz vencidos. Acordo dos membros colegiados, maioria de votos, em conhecer o recurso especial, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que não conheceram. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar o provimento. Vencidos os conselheiros Jorge e Luiz Eduardo, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o doutor Rodrigo. Pode repetir o número, doutor Jorge, que eu... Pois não. Quem fez o vencedor foi o Andrada? Como você, Rodrigo? O senhor, presidente. 9303-009-904. 12 Eu tinha um voto desse já. Obrigada. Eu tinha visto isso, eu estava abrindo esse voto. A nossa jurisprudência aqui ela foi uma jurisprudência meio instável. Nós começamos lá com o voto do Charles, lá em o acordo 6465, aprovado por unanimidade. Nós demos o direito ao contribuinte, independente de estar destacado na nota. Aí depois nós votamos no acordo 7911 do Dr. Luiz e 8.500 do Dr. Luiz e mantivemos a exigência do destaque. Aí, nesse acordo citado pelo Dr. Jorge, 9903 e o 9904, são dois, o Dr. Rodrigo fez o voto vencedor, só da ocasião em que nós mudamos de ideia, porque naquela sessão de julgamento, o Dr. Luiz, o Dr. Rodrigo, tinha trazido um voto de outro contribuinte, mas a mesma situação, com entendimento favorável. Aí ele convenceu e me convenceu da mudança de entendimento. Eu lembro que o nosso especialista em IPI, o Cláudio Lossi, foi, de certa forma, decisivo para convencer do contrário. Mas, então, é isso. Foi bem claro, doutor Jorge, de que essa jurisprudência foi mudada. Eu acompanho a relatora. Luiz. Bom, presidente, aqui o que se discutiu foi o seguinte: crédito presumido é quando você repassa para o consumidor o frete daquela venda. E o entendimento que eu fiquei vencido foi o de que não precisa constar da nota fiscal esse repasse, porque o importante é a questão econômica de transferir para o preço. E aí eu digo o seguinte: olha, isso é tudo uma questão de elasticidade. A gente estuda isso em microeconomia, teoria da firma.
elasticidade na demanda, elasticidade na oferta, e aí tudo é repassado para o preço. Dessa forma, a lei teria palavras desnecessárias, o que eu entendo que não pode ser feita essa interpretação. Por isso, eu cheguei à conclusão de que precisava do repasse da nota fiscal. Rapidamente, minha posição, até porque é a primeira vez que aqui nesse colegiado o Dr. Valcir está votando, então eu gostaria só de deixar registrado o motivo pelo qual fiquei vencido e devo continuar. Obrigado. Abro a divergência. Doutor Valcir? Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu, enquanto doutora Tatiana fazia o relatório e fazia a leitura do seu voto, eu verificava o 465, também o 009, 904, que foi indicado pelo doutor Jorge, que está aberto aqui. Eu voto com a relatora, nesse caso do frete, que não configura como requisito para a fruição do crédito presumido do IPI. Doutor Jorge? Não me alongo, presidente, é só o meu voto que eu fiz transcrição. É um regime especial, é por opção, o contribuinte adere a ele ou não, então, portanto, se ele adere, eu acho que ele automaticamente é um contrato de adesão, ele tem que cumprir o que está acordando. E o artigo 56, que cria esse benefício, no parágrafo 1º diz, o regime especial, inciso 1º, consistirá do crédito presumido de bem montante equivalente a 3% do valor do imposto destacado na nota fiscal. E 2, será concedido mediante opção e sob condição de que o serviço se transporte cumulativamente. Então, para mim, a própria legislação deixou claro. E aí, na linha B, diz que sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos nesse capítulo. Também, só para fundamentar meu voto, porque não vamos dar de ninguém para conhecimento do doutor Valcir. Então, eu acompanho a divergência. Doutora É Érica? relatora, presidente. Doutora Vanessa? Doutora Vanessa está fora do ar. Valcir, pode. Voltou. Voltei? Voltou. Ok. Eu acompanho a relatora, então, presidente. Já pelas Também. razões. Eu também tenho um voto bem idêntico, praticamente. Acompanhando a relatora. Então, por maioria de votos, Deus promete recurso. Vencidos conselheiros Luiz e Jorge. Só para lembrar o Dr. Valcir que ele, no acórdão que o Jorge foi relator, ele votou no acórdão recorrido com essa peso mesmo. Ah, tá. O relator era o Salvador Cândido Brandão Júnior. O acórdão 3301005065. Repete para mim, por favor, doutora. 3301005065. Você acompanhou o Salvador nessa tese. Tá, perfeito. Obrigado. Vamos ao último item. Item 50. Recorrente Fazenda, interessado 8 Brasil Distribuidora. Só eu já tenho uns 60 processos aí, 50. Com a palavra a relatora, doutora Tatiana. Tá, eu acho que sem querer eu apertei a mãozinha aqui, desculpa, gente. Com a palavra porque a senhora é relatora, não porque é a Obrigada, presidente. É um recurso especial da Fazenda contra o acórdão 3301004854, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário e consignou a seguinte ementa, né? Deixa eu ler a parte que interessa. O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelos recorrentes nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em espécie.
Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter aduaneiro ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidências de diferenças de IPI nas operações fiscalizadas. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial quando referido ao acordo, trazendo, entre outros, que a fiscalização demonstrou que a Oito Brasil era verdadeira destinatária de mercadorias que foram importadas pela Click Import. E aí, esses elementos demonstram claramente que as importações eram financiadas pela Oito Brasil, que era a única adquirente das mercadorias importadas, e por isso que foi considerada pela fiscalização como sendo uma operação de interposição fraudulenta, né? Foi negado o segmento ao recurso interposto pela Fazenda, em despacho. Agravo ao referido despacho foi interposto pela Fazenda, sendo que em despacho de agravo foi acolhido para dar seguimento ao importador extensivo para financiamento das operações de importação mediante depósitos bancários e pagamentos efetuados em datas próximas e em valores equivalentes. Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo pela Click Import, que trouxe, entre outros, que o recurso não pode ser conhecido. Quanto a mérito, ele traz de novo as documentações, né? As acusações de supostos indícios que lhe dariam suporte foram derrubados pelo conjunto probatório reunido pelas recorridas, né, que trouxe laudo técnico contábil também, comprovante de estruturas e procedimentos de importação e distribuição de produtos concorrentes, né? Então, é o relatório. Em relação ao recurso especial da Fazenda, eu entendo que não devo conhecê-lo, que para melhor elucidar, recordo o acordo recorrido. Então, o acordo recorrido, ele trata das provas, né, que o contribuinte trouxe, provas robustas, né, que foram consideradas por unidade de votos pelo colegiado ACO. Então, aqui eu trago aqui a parte do voto, que é robusto conjunto probatório, que demonstra de forma cabal que a recorrente responsável solidária era independente sob o ponto de vista operacional e financeiro, praticando atividades empresariais distintas, o que justifica plenamente existirem, sob o ponto de vista legal, sob pessoas jurídicas diferentes. Em diversas ocasiões, manifestei-me por não acatar alegações de fiscalização que tinham como objetivo descaracterizar negócios ou pessoas jurídicas, em razão de pertencer aos mesmos sócios, terem negócios que se apresentavam em uma mesma cadeia produtiva, ou existirem mútuos ou outro tipo de transferência de recursos, ao invés de recorrer ao mercado financeiro, onde os juros são geralmente muito altos. Também rechaço a ideia de que geralmente paira sobre contendas dessa natureza, ao arrepio da faculdade conferida pela Constituição Federal, os empresários livremente se organizarem, de que é no mínimo suspeito a organização de negócio quando o formato não é aquele que redundaria na mais onerosa carga tributária. E aí, do mérito, ele traz, em relação às provas, que neste momento do presente voto é indispensável analisar se houve ou não, em concreto, a chamada interposição fraudulenta, ao configurar o acobertamento da empresa Oito Brasil pela cessão de nome de empresa Click Import. Assim, a presente decisão necessariamente passa pela ponderação acerca das provas, né? Então, aqui ele traz todos os pontos, né, que com o objetivo de fazer contraprova a acusação fiscal, em especial para demonstrar o propósito negocial das diferentes operações perpetradas pela Click Import pela Oito Brasil, elas trazem laudo técnico que atestaria a absoluta autonomia das atividades empresariais por elas desempenhadas. Em relação ao endereço das empresas, as recorrentes fazem questão de frisar que, embora vizinhas, tratam-se de estabelecimentos nitidamente distintos. Aí ela traz também as fotos, né, que foram apostadas nos autos. Para reforçar a autonomia física das empresas, provam que os dois imóveis são locados e apresentam proprietários distintos. A recorrente Click Import prova, inclusive, que contrata serviços de armazenagem e estocagem dos produtos por ela importados junto à empresa Cotia Armazéns Gerais, o que afasta qualquer relação de que a recorrente não teria estrutura física para realizar suas operações ou de que se valeria da estrutura física da empresa Oito Brasil para tanto. As recorrentes comprovam também que ambas as empresas possuem filiais em locais absolutamente distintos. Uma possui filial em Vitória, em um imóvel também locado, enquanto a outra possui outros 3 imóveis locais na cidade de São Paulo, né, na Avenida 9 de Julho e tudo mais. E também traz fotos, né, extraídas do laudo técnico.
Em relação ao fato de possuir as mesmas sócios, os recorrentes alegam, e com razão, que não há qualquer ilicitude em tal fato, e ainda que tal estruturação societária não é por si só suficiente para atestar uma pretensa confusão. Então, a recorrente 8 Brasil também refuta a acusação de que existiria apenas conflito único de comprar e revender as mercadorias importadas pela Glick Import, e para comprovar, atesta que além das mercadorias adquiridas pela empresa Glick Import, também adquire os produtos Control System 1 da empresa Farmoder, bem como o produto Control System 2 da empresa Conception. Ou seja, adquirem produtos de fabricantes distintos e concorrentes, aí para isso elas acostam notas fiscais, né? E em relação ao último apontamento, qual seja que o balancete da empresa Glick Import apontaria saldos finais das contas bancárias próximos de zero, o que atestaria que a importadora teria sua operação financiada por interposto pessoa recorrente, demonstra o equívoco da assertiva fiscal, pois segundo o laudo pericial, o gráfico elaborado pela fiscalização e referente aos lançamentos contábeis na conta do Bradesco simplesmente desconsiderou os saldos de aplicação financeira automática contabilizados na própria conta, por isso que é zero, porque tem aplicação financeira automática, né? Então, ela traz aqui o laudo, né, e aí tem uma resposta ao quesito 2 e a parte 2 também, para falar que geralmente não deixa o dinheiro parado também, né. E aí tem várias outras alegações que estão constantes do laudo, né. Aí, por isso que, por conta dessas provas robustas, né, que realmente não teria, então, interposição fraudulenta, né? Em relação aqui, então, vê-se que as decisões recorridas em a parte do paradigma, né? Aí eu cito também o paradigma, dependendo da leitura dos acordos indicados com o paradigma, concordo com o despacho de admissibilidade que negou o segmento, né? Pois aqui, o paradigma, o que ele fala, né? Depois eu coloco aqui. Que não há divergência de interpretação de normas, senão que das provas constantes dos respectivos autos, né? Porque ele traz a questão da análise das provas. Vê-se que as decisões recorridas e paradigma, então, tratam de matérias distintas, pois no presente caso a acusação é de interposição fraudulenta, comprovada, previsto no artigo 23, inciso 5 do decreto 1455276, e no acórdão 3302-004-291, a acusação é de interposição fraudulenta presumida, lícito tipificado, que a gente sabe muito bem, no artigo 23, para segundo decreto-lei 1455, e no artigo 27 da lei 10.302. Além disso, não há conflito entre as decisões quanto à acusação da ocorrência de adiantamentos futuros. No presente caso, diferentemente do paradigma, o sujeito passivo não recebeu nem contabilizou adiantamentos em valores próximos em datas anteriores ao fechamento de contratos de câmbio relativos a mercadorias importadas. A Glick Import tinha plena capacidade financeira e econômica para suas operações, o que se comprovou pelo CGL positivo médio 1 milhão e pouco, por seu ILC entre 1,53 e 3,84, e pelo maior prazo de pagamento praticado pela recorrida 8 Brasil em relação à recorrida Glick Import, comparativamente ao prazo de pagamento praticado por essa última frente a Sertrade. As diferenças fáticas entre os processos comparados justificam as decisões distintas e corretas neles havidas. Os elementos constantes dos autos evidenciam também robusto conjunto probatório que demonstra de forma cabal que a recorrente e a responsável civil solidária eram independentes sob o ponto de vista operacional e financeiro, e o conjunto probatório nos dois casos, que são diferentes também, a favor e o contra o sujeito passivo, foi essencial para o direcionamento das decisões proferidas, né? Porque o conjunto probatório, no outro caso, o paradigma realmente atestou, no caso, a interposição fraudulenta. Então, em vista de todo o exposto, eu não conheço o recurso especial interposto pela Fazenda. Então, vamos voltar ao conhecimento. Doutor Andrada. Presidente, posso fazer uma observação? Perfeitamente. Posso contar ao doutor Andrada? Nós julgamos um processo com base nos mesmos fatos em que eu relatei em 21 de janeiro do corrente ano, na mesma empresa. E só a doutora Tatiana que foi vencida no mérito.
e foi conhecido por maioria de votos. Só quem não conheceu foi a doutora Tatiana. Os fatos são o mesmo. A diferença é que este processo que a doutora Tatiana é relatora, eu estou lendo aqui no acordo recorrido, que são uma série de processos, dentre os quais esses que nós julgamos em 21 de janeiro de 2020, portanto os fatos são os mesmos, são conexos. A empresa, e aí no meu voto eu me alongo sobre isso, e também me alongo sobre o conhecimento, por isso que eu estou colocando antes aqui, para a gente não perder essa informação. Este processo, ele foi lavrado contra a filial 8 como responsabilidade solidária atribuída a Glick Import, e foi atuada como cessão de nome. Na verdade, são os mesmos, eu no meu voto eu me estendo, me alongo, são os mesmos sócios, o endereço não é o mesmo, mas é do lado. Então, eu só estou colocando isso aqui para a gente chamar a atenção que a gente já julgou uma matéria conexa, os fatos são os mesmos, e o processo como consequência do mesmo auto de infração, foram lavados mais 3 autos. O 2014 contra o estabelecimento da matriz, com responsabilidade solidária a Glick Import, que é esse que nós julgamos, o 2014-83, auto de infração contra a matriz 8, com responsabilidade solidária a Glick Import, e este processo. E o 2014-94, nós também julgamos, com responsabilidade solidária atribuída a Glick Import para a cobrança da pena de perdimento. Então, teve pena de perdimento, teve cobrança do IPI e teve a multa de 10% para a cessão de nome indevido. Então, esse é um dos processos que está envolvido aqui. Então, só para chamar a atenção, que a gente já analisou essa matéria difícil, que até o patrão, na época, ele insistiu que eu não poderia ser relator. Na verdade, eu não tinha sido relator na matéria abaixo, eu tinha sido apenas vencido, e eu fiz uma declaração de voto. Então, só para circunstanciar para todos aí, e a gente se lembrar desses fatos. Obrigado, presidente, pela palavra. Qual é o acordo, doutor? Obrigado, doutor Jorge, pelo esclarecimento. Perdão, 9303-009-962, de 21 de janeiro de 2020. Só quem restou vencido foi a doutora Tatiana. Tanto no mérito quanto no conhecimento. Os paradigmas são os mesmos, doutor Jorge? Eu tentei procurar isso, mas o Jorge não citou os paradigmas. Não citou o número. Não, mas com o número do processo a gente vê. A convicção quanto ao conhecimento do recurso, esse recurso foi conhecido em agravo, Dr. Júlio César Ramos. Eu vou só destacar o paradigma está aqui, doutor. 33L2-004-291. Eu não consegui descobrir. Eu tentei achar ele. É o mesmo paradigma, então? Exatamente o mesmo paradigma. Estou aqui para o despacho de admissibilidade aberto do presente processo. Então, presidente, seguindo aquele mesmo entendimento do voto do Dr. Jorge, que eu me lembro bem da situação, eu ia ler aqui um trecho do agravo, né? Destarte, o fator essencial a justificar a manutenção da autuação no paradigma foi a existência de depósitos em valores próximos aos das importações, e em datas igualmente próximas e sempre anteriores, situação que se repete no caso do recorrido. Então, com a devida vênia da doutora Tatiana, eu confirmo o conhecimento que a gente já fez em outra oportunidade e confirmo o entendimento exarado pelo Júlio do despacho de agravo. É como voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Acompanha a divergência. Doutor Valcir. Com a divergência. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a divergência, né? Pelo meu conhecimento. Doutora Vanessa. A divergência é pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Conhecimento. Com a devida vênia ao voto da doutora Tatiana, eu acompanho também a divergência pelo conhecimento, da mesma forma como votei no acordo em que foi relator o doutor Jorge. Também conheço do recurso, então, por maioria de votos,
Recurso especial conhecido. Vencida, conselheira Tatiana. Mérito, doutora Tatiana. Presidente, eu já li o voto de mérito, né? Eu estou considerando todas as provas consideradas pelo colegiado ACO. Para negar provimento. A doutora Tatiana está negando provimento do mesmo modo que eu fiz na outra ocasião. Doutora Andrada. Esse processo aqui, como bem explicou o doutor Jorge, ele é decorrente da mesma situação daquele processo que nós julgamos, que ele foi o relator, e que o contribuinte pediu o impedimento dele em sessão. Nós tivemos que votar o impedimento do doutor Jorge. As razões são as mesmas, aqui a diferença é só o tipo de multa, mas a motivação que é da ocorrência da interposição são os mesmos elementos de prova. E eu também fiquei convencido na oportunidade, e continuo assim, de que tem razão a Fazenda Nacional, que houve a interposição fraudulenta, e eu abro divergência também com a devida vênia para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Luiz. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Valcir. Eu tive na ocasião, quando fazia parte como conselheiro da primeira turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão, e votamos por unanimidade no 3301-004-854. Nesse sentido, eu gostaria de pedir vistas para fazer uma análise melhor frente ao acórdão 9303-009-962. Jorge. Não, é pedido de juízo, presidente. Vista, presidente. O senhor não vai conceder vista para o doutor Valcir, presidente? Eu entendi outra coisa. Exato, vistas porque eu deliberei no acordo 3301-004-854. Que é o recorrido, né? Que é o recorrido. Vi que tem uma decisão unânime não, por maioria, vencida a doutora Tatiana no 9303-009-962. São processos conexos e eu preciso de vistas para rever ou manter a minha decisão na 3301-004-854. Perfeito, doutor Valcir. Desculpe não ter entendido de cara. Tranquilo. Vista ao conselheiro Valcir. Cansaço, né? Está na hora de parar, presidente. Presidente, nós chegamos ao final da pauta da tarde, ficam só aqueles processinhos da pauta da manhã. A gente já está em 50 processos e não julgamos repetitivos. Então, eu faço uma questão de ordem aqui, já são 20 para as 7 da noite, se nós podíamos parar. Isso, a gente votou 3 processos agora depois das 18. Eu concordo com tudo isso. Vai descer 15 minutos cada um, bem razoável. E processos difíceis. Eu vou apregoar o resultado desse, depois a gente para a gravação e conversa aqui. Vista conselheiro Valcir, após a conselheira Tatiana, relatora, não conhecer o recurso, eu vou dar direto o resultado. Vista conselheiro Valcir, recurso não conhecido, recurso conhecido por maioria de votos, vencida a conselheira Tatiana. No mérito, a relatora deu provimento ao recurso. Não, negou o provimento ao recurso, tem que acabar mesmo. Negou o provimento ao recurso, abriu divergência com o conselheiro Andrada, acompanhado pelos conselheiros Luiz,
Eduardo. Perfeito? Alguma observação? Esse resultado confuso aqui que eu... Não. Não, Vamos para a gravação. Foram votados itens 40